Quem está vivo, levanta a mão. Tem gente que ainda está morta aí, hein? Mas no nome de Jesus vai estar ressuscitado hoje. Galera, é um prazer poder estar aqui mais uma vez. E é pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós temos vivido tantas coisas e a cada semana, a cada dia, o Senhor ele tem falado aos nossos corações. E uma coisa que eu tenho entendido é que quanto mais você quer ouvir a voz de Deus e buscar entender e ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Você tem que querer. E nessa noite não é diferente. Se o seu coração está desejoso por ouvir a voz de Deus ao seu coração, aquilo que você precisa viver e entender, cara, você vai receber aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. E hoje nós vamos dar continuidade ao que pudemos refletir no ano passado. E eu queria perguntar, qual é o tema de hoje? Vamos lá, acho que ninguém entendeu. Qual é o tema de hoje? Mas, beleza. Agora para ficar bonito. 1, 2, 3. Qual é o tema de hoje? Cadê minha comida? Quem está com fome aí? Caraca. Ó, o que tem aqui, já quero dizer uma coisa. O que tem aqui não vai dar para todo mundo. E mais ainda, não vai ser para ninguém. Só eu vou comer. Mas enfim, vocês vão entender. Cara, vamos lá. O que a gente vai poder refletir nessa noite? Nos últimos capítulos de Cadê Minha Comida, nós pudemos ouvir sobre a comida de Jesus. O pastor tá rindo, hein? Tá rindo, cara. Estou querendo fazer igual o filme. Nos últimos capítulos, a gente ouviu que Jesus ele recebeu uma comida do Senhor. E a comida de Deus, do nosso Pai, era fazer a vontade dele. Jesus ele fez a vontade do Pai. Jesus ele nos salvou, ele se entregou na cruz por nós. Ele cumpriu a obra do Senhor. E hoje, entendendo mais sobre esse assunto, a gente vai poder pensar sobre a comida que Jesus nos dá. Antes, Jesus ele recebeu a comida do Pai. Show! Agora a gente vai poder refletir sobre Jesus nos dando esse alimento, sobre essa comida. Eu quero já te convidar a deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de João. João capítulo 6. Já deixa ela aí aberta. A gente vai fazer um tour nela. Só mesmo para depois chegar nos versículos principais. Já no início do capítulo 6, não sei como é que está o título aí da sua Bíblia, se você está com a Bíblia de papel ou se é de celular, informa, mas fala sobre a primeira multiplicação de pães. Então, na história aqui que vai narrar, vai falar que Jesus, ele realiza um milagre. E ele realiza um milagre diante de uma multidão. E a partir de uma atitude, um dos seus discípulos, André, trouxe com uma criança 5 pães e 2 peixinhos. E a partir desses alimentos, Jesus ele fez um grande milagre, ele deu graças a Deus e ele pôde partilhar ali para uma multidão. Só de homens eram cerca de 5.000. Imagine as mulheres e as crianças. Beleza. Dando continuidade, você vai ver aí um outro título, Jesus andando sobre as águas. A multidão ficou impressionada com o milagre que Jesus fez. E parece que o coração da multidão já não estava tão assim, a fim de querer o próprio Jesus, mas sim pelo fato dele ter realizado um grande milagre. Então parece que a multidão ela estava interessada mais naquilo que Jesus podia dar, naquilo que Jesus podia fazer, oferecer, do que o próprio Senhor, do que aquilo que Jesus estava, na verdade, chamando a atenção,
porque o milagre é uma ferramenta da gente entender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, se hoje você espera por um milagre, eu quero te dizer que Deus quer fazer além do milagre que você espera. Se hoje você quer que algo aconteça na sua vida, eu quero te convidar a abrir os seus olhos, a pedir ao Senhor que tire as escamas dos seus olhos, para entender de forma dentro de você aquilo que Deus quer por inteiro, não por uma parte, não pela metade. Então Jesus ele anda sobre as águas, os discípulos ficam espantados, e Jesus ele acalma o mar, ele entra no barco, ele volta lá para a terra, onde a multidão passa a segui-lo novamente, e aí a gente vai dando sequência aqui, já a partir do versículo 25, Jesus ele vai destacando que ele é o pão da vida. Então Jesus já começa a trazer para aquela multidão, para aquelas pessoas, sobre alimento. Jesus começa a falar de comida. Na verdade, ele já inicia o milagre ali, mostrando sobre alimento, sobre comida, mas agora está na hora da multidão entender que mais que um milagre, mais que comer fisicamente, materialmente, Jesus era a própria comida. Jesus era o próprio alimento. E a multidão não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer, o que Jesus estava querendo mostrar. Mas aí, existe aqui na Bíblia, em Êxodo, todos, acho que a maioria deve conhecer a história de Moisés. Moisés que foi um líder, que foi um profeta, que conduziu o povo de Israel do Egito, libertou o povo de Israel do Egito. E ali na história, o povo está no deserto, e o povo começa a reclamar porque está com fome. E aí fala, Moisés, antes a gente tivesse ficado no Egito, porque lá tinha cebola para comer, tinha alho para comer e tal. E aí Moisés, ele intercede a Deus pelo povo, e aí Deus, ele derrama maná, Deus derrama pão para o povo, todos os dias. Não faltava alimento para o povo de Israel, lá há muito tempo atrás, e aí o povo ficava satisfeito com aquele alimento. Deus ensinava que não poderia desperdiçar sobre aquele alimento, era para comer, era para consumir naquele dia e pronto. Passado esse tempo, Jesus ele trata para essa multidão que estava ali presente com ele, Jesus vai falando que o povo de Israel estava olhando para Moisés, achando que era Moisés que supria, era Moisés que provinha o alimento, sendo que estavam enganados. Quem dava a provisão do alimento era Deus. E Jesus, ele é o próprio Deus. Então, quando Jesus ele dizia que ele era o pão da vida, Jesus estava dizendo para aquele povo judeu, que estava enraizado ainda com os costumes mosaicos, mostrando para aquele povo que eles precisavam abrir os seus olhos e olhar mais fundo para a pessoa que estava na frente dele. Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, Jesus é o Filho de Deus. E aquele povo precisava entender que o verdadeiro alimento não é aquele que vai trazer apenas uma satisfação do estômago, mas era a salvação, a vida eterna. Então Jesus se mostrava como o pão da vida para levar a vida eterna para aquele povo. O povo de Israel, na época de Moisés, se alimentou do maná, mas morreu. E Jesus estava dizendo, eu sou o pão da vida, onde aquele que comer terá a vida eterna. Então essa é a palavra de Jesus, é essa a comida de Jesus, é esse alimento de Jesus que a gente vai poder entender um pouco mais. Então eu quero te convidar aí no versículo 53, todo mundo aí no versículo 53 do capítulo 6, obrigado David por ter trazido a água. Todo mundo achou? Versículo 53 diz assim, Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês, o povo de Israel, comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Por enquanto, só até aqui. Jesus está finalizando o seu discurso a respeito dele ser o pão da vida, dele ser o pão enviado por Deus para mim e para você. Além de ser o povo do judeu, Jesus também traz esse pão para mim e para você. E eu gostaria que vocês pudessem refletir junto comigo sobre alguns pontos, porque eu creio que nós hoje, de uma forma figurada, a gente tem se alimentado de muitas coisas. A gente come arroz e feijão. Ali no vídeo, eu sei que tem uma galera que gosta muito de brócolis, cenoura, não é? Vocês gostam disso, não é? E isso faz bem para a saúde, né? Alface, acho que ele não tem alface não. Enfim, mas faz bem. Então, eu sei que todo mundo gosta de comer essas coisas, uma comida boa, saudável, que a sua mãe, o seu pai vem te ensinando desde criança, que você de vez em quando dá né? Enfim, mas vamos lá. Eu quero refletir com você sobre alguns pontos. E o primeiro ponto é a verdade. Não dá para ter vida sem Jesus. Jesus, o tempo todo, ele vai falar sobre a verdade. E não dá para ter vida se Jesus não for o seu alimento. Além da sua comida física que você hoje tem, que eu hoje tenho, existe uma comida que a gente precisa a cada dia comer, que é a palavra de Deus, que é a vida de Jesus. E lá no versículo 53, quando Jesus fala: eu digo a verdade, falo a verdade. Eu não sei quantos já leram, já perceberam em outros textos, mas muitas vezes Jesus, ele sempre frisa, antes dele lançar uma explicação, antes dele trazer um conteúdo, ele fala: digo a verdade, falo a verdade, em verdade vos digo. E quando a gente pensa sobre verdade, a gente entende que verdade é o quê? É aquilo que não é mentira. Digo, óbvio, lógico, ok. Nós também pensamos que verdade é aquilo que é claro, é aquilo que é traduzido, é aquilo que se mostra como um fato, que não muda, que não se corrompe, que é certo, que é correto. Então Jesus o tempo todo vem dizendo que Ele é a verdade. Você já deve ter ouvido falar que em algum momento Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade o tempo todo estava nos lábios de Jesus, mas além dos lábios de Jesus, estava na pessoa de Jesus. Pois se Jesus, ele era o próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus também é o Deus da verdade. E Jesus, ele falava a verdade para o povo. Jesus falava a verdade para quem aparecesse no seu caminho. E eu gostaria de que você fizesse uma simples reflexão. Imagine que Jesus está aqui agora, olhando para você. Ele sabe quem é você. Ele sabe da sua vida, Camila. Que verdade Jesus diria da sua vida? Esqueça os elogios que você recebe. Esqueça aquilo que as pessoas falam de você por fora. Esqueça aquilo que você demonstra ser na escola. Esqueça aquilo que você talvez se esforce em ser, aparentemente. Jesus, ele está olhando agora para dentro de você, o seu coração e a sua mente. E você buscando ao Senhor, pronto para receber uma palavra. Jesus vai dizer: Lucas, eu tenho uma verdade para falar sobre a tua vida. Que verdade Jesus diria sobre você, Lucas? Jesus não é um Deus de mentira. Jesus é um Deus da verdade. Que verdade, Lacerda? Talvez para o Lacerda Jesus poderia dizer: deixa de ser preguiçoso, Lacerda.
É só um exemplo, não estou dizendo que o Lacerda é preguiçoso. Aí eu não sei. Você é, cara? Talvez para o Rômulo, Jesus vai dizer uma outra. Rômulo, é tu. Jesus vai dizer uma verdade. Rômulo, se esforce mais. Raviel, foque mais. Talvez uma outra verdade Jesus pode dizer para você, Renan. Renan, seja mais forte. Talvez uma outra verdade Jesus pode dizer para você, João Felipe. Que eu não sei. Jesus, ele tem uma verdade a respeito de nós. E eu e você precisamos saber, cara, como está a nossa vida com Jesus. Olha só, tem muita coisa que a gente vive hoje que nós pensamos, desejamos, temos vontades, e se a gente não tiver cuidado, se a nossa vida não estiver em dia com o Senhor, a gente pode correr o risco de viver uma mentira de vida. Você me conhece porque você está vivendo aqui na igreja. A minha esposa me conhece porque me vê aqui na igreja, mas também me vê dentro de casa. Cara, e eu sei que eu preciso ser a mesma pessoa na igreja, em casa, na faculdade, no trabalho, porque se nós seguimos a Cristo e nos alimentamos dele, não temos que ser duas caras, não temos que ter duas personalidades, sermos duas pessoas, temos que ser uma pessoa só. É para ser Rodrigo, eu vou ser Rodrigo aqui, eu vou ser Rodrigo na rua, e as pessoas têm que me conhecer em Jesus, as pessoas têm que ver Jesus em mim, não eu, porque eu por si mesmo, eu sou vacilão, cara, eu sou falho. E quando Jesus fala aqui, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. O que Jesus quer dizer com isso? Cara, você pode fazer tudo da sua vida, mas se a sua vida não estiver recebendo o alimento de Jesus, você não viverá. Você não viverá para Ele. Você não tem vida em si mesmo. Você é morto. Espiritualmente falando, você é morto. Não é a maquiagem que vai mostrar o quanto você é belo, mas é o que está dentro de você. Não é o dinheiro que vai dizer o quanto você é bom, mas é o que há dentro de você. É o que você carrega no seu peito. E Jesus, ele o tempo todo está dizendo que verdade eu e você precisamos viver, que é a verdade dele. E dentro dessa verdade, existe uma promessa. Versículo 54, caminha comigo, chega mais. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só que parada muito bonita, que negócio profundo, é que há uma promessa para aquele que crê. Quantos creem em Jesus aqui? Aleluia, cara. Há uma promessa para a gente. Olha só que bonito, olha só que lindo. Vida eterna. Vida eterna. O Lohan, ele citou, ele destacou aqui sobre a chacina, e é algo triste demais, independente de quem estava presente, independente da atitude que estava se passando ali, da pessoa que morreu, porque você talvez já deva ter ouvido, porque fulano morreu e acabou atingindo outras vítimas, outras pessoas, mas cara, a certeza da vida eterna, ela é uma certeza que faz a gente ter esperança. Eu não sei como foi a vida daquelas pessoas que foram ceifadas, foi triste demais, mas para quem viveu, recebeu uma nova vida. Aqueles que morreram, foi o último dia deles. E hoje, não estou colocando praga, nada disso não, mas se hoje fosse o teu último dia, você teria a certeza que a vida eterna estaria em você? Tipo assim, morreu hoje, abriu os olhos, já estava na glória, Jesus te dizendo, vem meu filho amado. Você tem essa certeza? Lohan já querendo receber. Cara, você tem essa certeza? Há uma promessa, mas você tem essa certeza? Nós precisamos carregar essa certeza da vida eterna, porque Jesus, ele dá para a gente. Mas todo aquele que come a minha carne, tem que comer da carne dele, tem que beber do sangue dele, e isso deixou os judeus malucos. Qual é Jesus? Você está achando que a gente é canibal? É para comer o seu dedo, o seu pé, a sua barriga,
sua cara. Não, mano, não é isso não, cara. E a gente vai entender. Jesus estava dizendo que a carne e o sangue dele era a vida dele, por inteiro. Era o corpo de Jesus. A gente aprende na ceia do Senhor, todos os meses, quando tem a ceia, domingo vai ter, que o cálice, ele representa o sangue de Cristo, e o pão, ele representa o corpo de Cristo. E toda vez que nós fazemos isso em memória de Cristo, nós estamos anunciando a morte do Senhor e a sua ressurreição até que Ele venha. Jesus, Ele virá, chegará o último dia que as pessoas viverão nesse mundo e Jesus vai voltar. Se eu morrer hoje, se você morrer hoje, será o nosso último dia, mas poderá ser uma nova vida, um novo recomeço, onde a gente vai poder contemplar um novo céu e uma nova terra. Esse mundo corruptível não mais estará conosco, você não sentirá mais dor, você não vai mais chorar, porque a esperança da vida eterna habita agora dentro de você. Isso que tem que trazer prazer para a gente. Por isso que vale a pena a gente comer da carne e do sangue de Jesus. E aí eu quero fechar aqui com vocês, versículo 55, caminha comigo aqui, ó. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu quero nesse momento, depois que a gente leu, trazer aqui uma coisa. Alguém quer isso aqui? Alguém quer? Vocês... Calma, irmão, segura aí. Calma o teu coração. Deixa eu tirar aqui rapidamente, né? Porque o tempo corre. Mas eu tenho algo aqui muito gostoso, cara. Gostoso. Copinho bonitinho, né? Tem que pegar isso aqui também. Vamos lá. Calma aí. Ok. Gente, isso aqui, quem acha que isso aqui é sangue? Você acha que é sangue? Cara, não é sangue não, é suco. Isso aqui é suco, gente. Só queria fazer essa... Não, é tangue mesmo. Não posso mentir, cara. Pô, era você ter ficado quieto. Vamos lá, isso aqui é tangue, mas esquece o tangue. O cara estragou o negócio aqui. Não, de 15 centavos não, já foi época. Gente, olha só, eu tenho aqui uma bebida, ok? Eu tenho aqui, eu preciso de um assistente. Vem cá, Biel, rapidamente. Vem no gás, pegada de ligeirinho. Vem, pegada de papalégua. Nossa! Segura aqui o microfone. Vamos lá. Ó. Dentro do que a gente leu, eu trouxe aqui coisas simples. Ok? Não posso sujar o templo, ó. Consciência. Cara, vocês sabem que tem aqui? Aqui tem um contrafilé, mano. Mano, R$25 o quilo no açougue, mas tive que comprar, glória a Deus. Não comprei só esse pedacinho, tá? Comprei, não, chega em casa, a dona Marta já tem um negócio em casa lá. Galera, aqui tem uma costela não, aqui tem um contrafilé, o cheiro tá vindo aí? Aqui tem um bife de contrafilé, gostosinho, que foi a minha esposa que fez. Eu só temperei, ok? E aí, ó, eu vou cortar só um pedacinho para ninguém perder o foco. Vou colocar aqui um suquinho, né? Acho que eu botei até muito. Vamos lá. Cara, na cabeça dos judeus, era isso que deveria ser comer a carne e o sangue de Jesus, ó. Está um pouquinho frio. Suquinho. Tá gostoso, tá? Esse foi eu que fiz.
Bom, e aqui a gente tem o pão, né? O pão que Jesus falou que ele era o pão do céu. Aí estão até tirando foto aqui, cara. Beleza. Isso, na cabeça dos judeus, era o que deveria acontecer. Deixa eu dar uma beliscadinha aqui. É que eu gosto desse pão. Obrigado, Biel. Gente, vamos bater palma aí pro Biel. Obrigado. Quando acabar, eu vou levar para casa, não vou dar para ninguém. Tô brincando, quem quiser pode comer, tá? Tem erro não. Mano, olha só o que eu quero, o que eu quis mostrar com isso, cara. Vocês viram que eu ingeri carne, né? Bebi um suquinho e representa isso daqui, né? De uma forma figurada, ok? O sangue de Cristo e a sua carne, o seu corpo. Quando a gente come uma coisa e come de forma boa, de forma satisfatória, o que é a nossa barriga? Qual é o estado da nossa barriga? Ela estava vazia e depois ela se torna cheia, ok? Beleza. Pensando sobre isso, o que Jesus quer mostrar para mim e para você? Não é essa visão. Isso foi só para a gente dar tornar um momento dinâmico. Mas o que Jesus está querendo dizer? É que quando eu e você nos alimentamos da sua vida, nós ficamos satisfeitos. Nós, além de recebermos a vida eterna, a nossa alma, a nossa vida por inteiro, se torna uma vida completa, se torna uma vida satisfatória, farta. Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 3, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de Deus. Eu posso comer isso aqui, mas quando chegar em casa, eu vou ficar com fome, eu vou comer de novo. Você também, você pode sair daqui e comer qualquer outra comida, mas futuramente você vai ficar com fome. Trazendo para a nossa vida espiritual, cara. Existe um alimento que quando a gente come, cessa a fome. Você não vai precisar correr atrás de diversas coisas para suprir as suas necessidades. Sabe, tem gente que busca, por meio de relacionamentos, buscar saciar a sua necessidade emocional. Tem gente que busca, por meio do trabalho, forma de satisfazer a sua necessidade material. Então, quero ter mais dinheiro, então vou trabalhar, então vou deixar a igreja de lado, depois eu estou na igreja, porque o que importa é eu fazer o meu agora. E a pessoa fica com fome, e consome, mas essa fome, ela nunca sacia. Talvez você está aí buscando saciar a sua fome espiritual, mas você sabe que você está se sentindo escravizado por uma série de pecados, por série de vícios, que não está te deixando você buscar o verdadeiro sentido para a tua vida, que é Jesus. Talvez você está buscando forma de distrair a sua mente, e você vai curtir a vida, ou entre aspas, curtir a vida, usando drogas, curtir a vida, se envolvendo sexualmente com diversos homens, com diversas mulheres, e você achando que está se dando bem na vida, mas você está sendo apenas um objeto descartável na mão de alguém. E a sua fome nunca é saciada. Mas quando a gente come do verdadeiro alimento, a satisfação de vida. Quando eu como o verdadeiro alimento, que é Jesus, a ansiedade já não mais me domina. Quando eu me alimento do verdadeiro alimento, que é Jesus, a verdadeira comida, a verdadeira bebida, nada mais me falta. Eu posso perder tudo, eu posso ou não ter tudo que eu sempre quis, mas Jesus se torna suficiente para mim. E é isso que a gente precisa entender quando a gente vem para cá ouvir a palavra de Deus. Jesus precisa ser suficiente para você, cara.
A gente tem tornado Jesus como um complemento da nossa vida. Então, eu tenho a minha vida secular, eu tenho as minhas atividades, a minha rotina diária, mas quando eu penso no lado espiritual, Jesus é apenas uma crença, uma forma de eu tratar de vez em quando o meu emocional, uma forma de eu reconhecer que eu errei, então eu vou aos pés de Jesus e peço perdão. Cara, é muito mais que isso. A sua vida com Jesus é muito mais do que você pode pensar, do que você vive planejando. Jesus quer ser suficiente para você. Quando Jesus se torna suficiente para nós, tudo se torna diferente. Jesus ele vai falar que todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É como se a gente estivesse misturado com Jesus. Tem necessidades para serem tratadas na minha vida? Jesus, o Senhor está junto comigo. Eu já me alimentei do Senhor, agora vem e me trata, Jesus. Trata as áreas que mais estão me afetando. Trata as áreas que mais eu estou tendo dificuldade. Trata aquilo que está sendo difícil de lidar. Seja o pecado, seja a relação com a família, seja no trabalho, seja na igreja. Jesus, se agora eu estou misturado com o Senhor, se agora o Senhor está em mim e eu no Senhor, Jesus, muda a minha história, muda a minha vida. Cara, e quando a gente pede isso para Jesus, a gente começa a viver por causa dele. Então eu amo a Jesus, eu vivo por Jesus, eu trabalho, sirvo por causa de Jesus, eu clamo e eu creio no poder de Jesus e oro para que pessoas sejam restauradas e salvas no nome de Jesus. Eu passo a ouvir mais a voz de Jesus, eu passo a pensar mais em Jesus, os meus pensamentos já não são mais pensamentos que eu sempre vivo pensando de reclamação, eu sou mais grato porque Jesus se tornou vivo dentro de mim por inteiro, não mais um complemento, mas por inteiro. Cara, eu e você precisamos comer e beber do sangue de Jesus, até que Ele venha. Até que Ele venha. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quando eu como a carne de Cristo, quando eu bebo o sangue de Cristo, eu participo da sua vida, eu participo da sua morte, eu também participo da sua ressurreição. Minha vida hoje pode parar aqui no corpo, mas eu sei que no espírito ela vai reviver. E é isso que você precisa carregar no seu coração. A sua vida é muito mais do que você está acostumado a ver, do que você está acostumado a pensar. Próximo ponto. E esse é um dos pontos que me dói. É que há seguidores de Jesus que não estão dispostos a caminhar com Ele até o final. Há pessoas aqui no Geração Eleita que não estão dispostos a caminhar com Jesus até o final. No versículo 60, diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E no versículo 66, vem comigo, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Você lembra que eu estava falando que a multidão estava perdendo foco, que estava indo pelo interesse? Mas quando Jesus falou que era para viver a vida dele, que era para sofrer com ele, que era para padecer com ele, até mesmo morrer por causa dele, tá maluco morrer por causa de Jesus? Tá maluco deixar de fazer as minhas vontades por causa de Jesus? É melhor eu só vir na igreja e ouvir a palavra, cantar, apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar. Depois que Jesus vem num lugar aqui no culto, eu vou embora e ele fica aqui. Mano, meu irmão, minha irmã, não abandone Jesus. Eu estou vendo uma galera aqui. Há um tempo atrás tinha mais
dessa galera. Pessoas que decidiram se desviar do caminho. Pessoas que decidiram abandonar a Jesus. Mas muitas vezes existem várias circunstâncias, situações que levam as pessoas a deixarem Jesus. Mas uma delas é porque as pessoas não têm levado Jesus a sério. Tem muita gente que está aqui, mas leva Jesus ainda na brincadeira. Cara, Jesus é sério. Você acha que aquele desenho ali, aquela figura da cruz é uma brincadeira? Você acha que morrer é uma brincadeira? Não é. E a vida com Jesus é a mesma coisa, não é brincadeira. Se você declara que é seguidor de Jesus, você tem que viver como Jesus. É claro que não é fácil, é claro que é difícil, não é mole ser servo de Jesus. Tem que haver renúncia, tem que renunciar o seu eu, a sua vontade, tem que renunciar o seu querer. Você quer bater em alguém? Tem que renunciar à sua vontade de bater. Você quer xingar alguém? Você quer matar alguém? Tem que renunciar à sua vontade, porque é essa a vontade de Deus. Você tem que carregar a sua cruz. Você deseja o mal para alguém? Você inveja alguém? Tem que renunciar a isso. Tem que entender que a sua vida é a sua vida e a vida do outro é a vida do outro e acabou. E segue a Jesus, cara. E foca. A gente tem que parar de perder o foco, mano. Eu fico triste, cara. Amigos meus, irmãos meus, deixando de seguir a Jesus porque está perdendo o foco, porque está olhando o outro, cara. Ou então está aqui dentro, mas já perdeu o foco, desviado fora da igreja. Mateus 7, 13 a 14 vai falar que a porta é estreita, cara, mas é o caminho que leva à salvação. Mas aqueles que não querem, vai decidir seguir a porta larga, onde se dá o caminho largo, o caminho da perdição. E eu não sei, cara, como é que está a sua vida com Jesus, mas está na hora de você pensar aí, o que você está vivendo de verdade? Você está levando Jesus a sério, cara? Olha para o que você posta, olha para o que você fala. Cara, se na roda de amigos você é mais influenciado do que influencia, tem alguma coisa errada. Ou pior, você é aquele que influencia de forma negativa, está totalmente errado também. Está tudo errado. Leve Jesus a sério. A gente está caminhando, a gente vai chegar no final. Outro ponto. Os verdadeiros discípulos, e aí fica a diferença, são aqueles que entenderam que não vale a pena voltar atrás. Jesus, depois que a multidão, alguns dos discípulos o abandonou, vem comigo aqui, no versículo 67. Depois que a multidão abandonou, alguns discípulos abandonou, ele chegou para os 12 e perguntou: vocês também não querem ir? Cara, imagina Jesus perguntando para você agora: você está vivendo a vida que você quer viver? Eu estou te chamando para você viver uma nova vida. Tem uma galera que está indo, vivendo afora. Você também não quer ir? Seja sincero, qual é o desejo do seu coração? Você está afim ou não de querer ir lá para fora? A verdade é que a nossa carne grita. Eu não vou ser mentiroso. A verdade é que existem situações da nossa vida que, quando a gente olha para o mundo, a gente sente vontade. Sente vontade, cara. Porque é o conflito entre a carne e o espírito. Quem é que não tem vontade de ter uma relação sexual com alguém? Mesmo que ainda não chegou o casamento, mas eu sei que o teu coração grita aí, cara, a tua carne grita. Mas aí quando você entende em Jesus que você precisa se conservar, se purificar, isso mexe com a carne. Mas Jesus está te dizendo: você está a fim de ficar ou você quer ir também? Você está a fim de ficar ou você quer meter o pé? A verdade é que a gente aqui, nem o próprio Jesus, nem eu, nem os pastores, nem líderes, temos o poder de obrigar alguém a ficar, a continuar com Jesus. E essa fica aqui para você, cara, esse pensamento.
Se você quer seguir a Jesus, vem com a gente. Você não vai estar sozinho. Mas se você não quer seguir a Jesus, nós vamos insistir para que você continue. Mas você não é obrigado a continuar a seguir a Jesus. Você não é obrigado a caminhar com Jesus. E isso é duro. Isso que é duro, cara. É duro a gente pensar sobre isso. Mas é a verdade. Em Filipenses, capítulo 3, eu quero te convidar aí. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos lá, rapidamente. Agilidade aí. Vamos que vamos. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. 12 a 14. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Paulo, para mim e para você. Existe um chamado, existe uma vocação, existe um alvo que está em Jesus Cristo. E eu e você, a cada dia, estamos na corrida, a corrida da fé. E que eu e você passaremos por lutas, passaremos por dificuldades. Mas aí, você precisa continuar no foco. Não que você ainda seja aperfeiçoado de forma completa, mas em Cristo você vai sendo aperfeiçoado, em Cristo você vai sendo completo, e Ele vai te aperfeiçoando, Ele vai te moldando, até que chegue o último dia, o dia da ascensão, o dia da glória eterna. E sabe qual foi a resposta de um dos discípulos quando Jesus disse: vocês também não vão? Senhor, vamos lá em João, vamos voltar, para eu não falar besteira. Simão Pedro lhe respondeu, versículo 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, calma aí, só nesse ponto. Senhor, para quem iremos? Você já parou para pensar? Existe alguém que você conheça, existe alguém que já apareceu na televisão, que tem uma proposta de vida maior e melhor, como a de Jesus, igual a de Jesus, maior que a de Jesus? Você já ouviu alguém trazendo uma proposta de vida como Jesus traz? Não existe. Não existe outra proposta de vida para nós, senão a de Jesus. E eu quero trazer essa reflexão nesse último ponto aqui. Decida ser um filho de Deus ou um filho do diabo. Decida ser um filho de Deus ou um filho do diabo. Versículo 70 diz assim: então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. E se tem uma coisa que Jesus nos chama, é que a gente seja não apenas discípulos e seguidores, mas sejamos filhos de Deus. E em 1 João, capítulo 3, diz o seguinte, eu já estou fechando. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança,
purifica-se a si mesmo. E no versículo 7, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou melhor, não vive para o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Amém? Então você vive uma vida de alimento de Jesus. Aquele que é filho de Deus, conforme foi dito aqui, é aquele que vive em justiça, aquele que é justo, aquele que faz a vontade do Pai. O que aconteceu ali com Jesus, depois dele ter trazido todo aquele discurso, é que um dos seus discípulos, um dos seus seguidores, haveria de traí-lo. E isso choca, porque há pessoas, e vão haver pessoas, entre nós, dentre nós, que vão trair a Jesus, que vão ser infiéis a Ele. E essas pessoas não são consideradas filhas de Deus, filhos de Deus, mas aqueles que são fiéis, aqueles que são leais, aqueles que querem obedecer, esses são chamados filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Você tem buscado obedecer a Deus? Deus, Ele está te chamando para você fazer parte dessa paternidade, fazer parte desse encontro, dessa unidade, de se misturar com Ele, de saber que o pão da vida se faz presente aqui hoje, e que você, além de ter essa certeza, de viver uma vida eterna com Jesus, você pode viver a vida de Jesus no tempo de hoje, bebendo do seu sangue, comendo da sua carne, vivendo a vida de Jesus, se entregando por Ele, mas com a certeza de que você vai ressuscitar com Ele. Cara, a palavra de hoje é uma palavra de vida eterna, é uma palavra de salvação, é uma palavra de você ver como é que está a sua vida e se consertar. E nessa hora eu quero te pedir para você fechar os seus olhos. Simão Pedro, ele reconheceu que não há nenhum outro capaz de trazer palavras de vida eterna, se não for a pessoa de Jesus. E ele disse: Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor é que tem palavras de vida eterna. O que vai ser de mim? Talvez você esteja se questionando: o que vai ser da minha vida? Parece que está tudo ruim, parece que nada está dando certo na minha vida, parece que a minha vida é uma droga, é um caos, é uma maldição, lançaram alguma coisa contra a minha vida. Mas existem palavras de vida eterna para você, que se encontram em Jesus. E quando a vida eterna é recebida na vida do homem, tudo muda. Os seus olhos passam a enxergar tudo diferente, porque você decidiu não mais olhar para aquilo que está ao seu redor, mas olhar para o alto, olhar para as coisas que estão no alto, pensar nas coisas que são do alto, que está na pessoa de Jesus. Você tem se alimentado da carne e do sangue de Jesus. Se alimente da vida dele, se alimente de quem Jesus é, querido. Como foi dito, Jesus vai voltar, a vinda dele está próxima. E como está a sua vida com ele? Talvez nessa noite você veio desejoso para ouvir a palavra do Senhor, algo que traga conforto
ao seu coração, mas eu quero te dizer uma coisa: bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. Aqueles que choram, que reconhecem que é pecador, aqueles que choram e reconhecem que precisa de Jesus, aqueles que choram e reconhecem que o pecado não dá para ser vencido sozinho, mas com Jesus dá, porque Ele é poderoso. Você será consolado se você for aos pés do Senhor. Do que você está com fome, cara? Do que você está com sede? Do que você tem comido? Do que você tem se alimentado? Enquanto a gente estiver cantando, vai pensando aí. Existe uma palavra de vida para você.